Advogados de presos do 8 de janeiro pediram que o ministro Alexandre de Moraes se declare suspeito e impedido de julgar a ação penal ligada ao caso. O documento utiliza como fundamento para as demandas a entrevista de Alexandre de Moraes ao jornal o Globo no dia 8 de janeiro de 2024, na qual ele afirma que havia um plano para sequestrá-lo e matá-lo e que recebeu uma ligação de Lula, na qual ele teria orientado a ação do presidente e da AGU, da Advocacia Geral da União, diante da invasão das sedes dos três poderes. Piotr, essa é uma sinalização importante, né? Esse pedido aí de advogados, de clientes, de presos do 8 de janeiro, para que, primeiro pedido, Alexandre de Moraes se declare suspeito e impedido de ser o relator dos casos, e segundo, que ele apresente as provas que tanto comentamos aqui. O único problema é que quem vai analisar esse pedido é o relator do caso, Alexandre de Moraes. E esse é o segundo problema. O primeiro é o comportamento do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, uma série de coisas. Vamos lá, tecnicamente os advogados podem fazer esse pedido, motivos para suspeição, eles são bastante razoáveis, até aí tudo bem. Aí é uma questão de, né, um pedido vai ser julgado. O problema é quantas vezes você já ouviu, só neste programa aqui, ou que você sabe que o Supremo destoou da Constituição, do regramento próprio, do regimento próprio, enfim, simplesmente inventando um entendimento. O próprio fato dos presos do dia 8 estarem sendo julgados no Supremo salta aos olhos. Pior do que isso, mesmo sendo julgados ali, o que já é uma excrescência jurídica, eles não tiveram individualização de conduta. A lei diz, eu fiz menção desse assunto ontem aqui, que você tem que fazer audiência de custódia, que os juristas, todos eles, assim, sobretudo os ministros do Supremo, que são os garantistas, né, dizem que isso foi um avanço na justiça. Bom, a lei determina que tem que ser feito em 24 horas, não aconteceu isso com os presos do dia 8, até pela forma exacerbada, exagerada, hiperbólica do número de prisões, de pessoas que estavam frente ao quartel e simplesmente, põe todo mundo no ônibus, ali com, digamos, o conluio vergonhoso de parte das Forças Armadas ali, que levaram essas pessoas aos dois presídios lá de Brasília, tanto o presídio feminino quanto o masculino. O problema é que o ministro vai julgar sob qual égide legal, que existia até bem pouco tempo no país, ou a que existe desde quando o Supremo se tornou extremamente ativista. Mas mais que ativista, a gente tem reclamado do ativismo do Supremo porque ele vai lá e toma decisões, ele toma frente de decisões que não são dele. Ativismo é quando o Supremo quer julgar um assunto que é do Congresso Nacional. O que o Supremo está fazendo é um pouco mais do que ativismo. Ele está simplesmente se dando um poder muito acima dos outros, porque ele vai lá e desregula o entendimento da Constituição, que ele próprio se deu. Boa parte de decisões que estão sendo revistas agora são de decisões pacificadas do Supremo Tribunal Federal, que eles estão revendo por uma questão de, no momento vale a pena. Vale a pena para quem? Então, quer dizer, em que pese o fato de, tecnicamente, tudo acontecer como deve acontecer, ou seja, os advogados entram com pedido de suspeição, eles têm essa prerrogativa, e há motivos para se pedir essa suspeição, vai ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, a gente tem visto que até recentemente as decisões, digamos, vão ao arrepio do próprio entendimento do Supremo sobre qual o papel da Constituição e do próprio Supremo em relação a tudo que está acontecendo no país. Pois é, Augusto, é uma sinalização importante, mas fica sempre a pergunta, né? A quem recorrer, né? Se cai sempre no Supremo, e a gente tem visto que tem acontecido aí em relação ao abuso de autoridade e com relação também a desrespeito à Constituição e às leis. Sem nenhum exagero, o Supremo hoje é um tribunal fora da lei. Fora da lei. Todos os 2.000 inquéritos que, nas palavras do próprio Alexandre de Moraes, estão tramitando na vara criminal que ele comanda, todos são ilegais. Então, para não ficar me repetindo e insistindo na constatação de que ele hoje contraria a Constituição todos os dias, a cada decisão que toma,
Eu faço só uma pergunta, eu quero saber o que aconteceu no aeroporto de Roma. Pelo menos isso ele tem que explicar. Ele tem que explicar, ele tem que, se for o caso, pedir desculpas aos que foram perseguidos imediatamente por causa de um boato sobre um bate-boca, perseguidos pelo Supremo, tem de pedir desculpas no mínimo. Agora, se mentiu, também tem que ser enquadrado no inquérito das fake news. Eu afirmo que o Alexandre de Moraes espalhou uma mentira. É crime, né? Aos olhos dele. E convido ele a provar que houve algum crime no incidente em Roma. Quero provas. E quero provas, claro, da Ku Klux Klan bolsonarista que ele acabou de criar. Só um ponto. Assumir suspeição no Supremo é um negócio quase de museu. Nós tivemos vários outros casos. O Toffoli, quando julgou o recurso que beneficiou José Dirceu saindo da prisão, ele tinha trabalhado José Dirceu. Ali também era um caso de suspeição. Há uma série de suspeições aí que os ministros simplesmente atropelaram. Silvio. Só citar um exemplo, porque outros pedidos similares de suspeição foram direcionados, no caso, ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, até uma informação que a doutora Shadia Amades me passou agora há pouco. Então, vamos ver no gabinete de quem isso de fato vai cair. Anteriormente foi negado, porque caiu no gabinete da presidência da Corte. O ponto aqui é o seguinte, nós vamos ser repetitivo, Paula, porque de forma alguma defendemos qualquer tipo de agressão, jamais compactuaremos com nenhum tipo disso, tá? Isso para ficar muito claro, porque tem muita gente maldosa que faz recortes dos nossos comentários para tentar atingir as pessoas. Nós aqui jamais vamos compactuar com agressão verbal, agressão física, nada, jamais. Desde o primeiro dia, após o dia 8 de janeiro, a gente deixa a nossa posição muito clara, marcada aqui. Mas o Brasil precisa ser levado a sério. Determinadas informações são de interesse da sociedade. São problemas de segurança nacional. Se passou pela cabeça a estúpida ideia de sequestrar, matar ou enforcar, se é que isso é possível, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer autoridade. Então precisa mostrar as provas, precisa dizer de onde é que isso saiu, foi de um grupo de WhatsApp, mais uma vez, porque aparentemente toda a investigação é amparada em grupos de WhatsApp. Até aqui é o que se sabe, aliás, sabe-se pouco, muito pouco ou quase nada, porque é sigiloso, os advogados não têm acesso, o Ministério Público não é chamado à baila a se manifestar. Na maioria dos casos, a OAB sequer pode, reclama porque os advogados sequer podem fazer sustentação oral. Então o Brasil precisa ser levado a sério em toda essa investigação. E no caso do aeroporto de Roma, que também foi lembrado aqui, a mesma coisa. 6 meses que o Brasil não sabe. Que história essas imagens do aeroporto Leonardo da Vinci contam? Por que nós não podemos ver a agressão? Até porque, se houve a agressão, o supapo ou qualquer outra coisa parecida, é passível de punição. E essas pessoas não deveriam estar lá em Santa Bárbara do Oeste, deveriam estar presas. Mas por que só o ministro Dias Toffoli, que decretou o sigilo, só um perito, aliás, não era perito, né? Quem analisou, os peritos também reclamaram. Então, acho que está na hora de o Brasil ser levado a sério. Pois é, Alexandre de Moraes está encurralado, né? Se ele apresentar as provas, ele atesta que é vítima nesse caso. E aí configura-se a nulidade do processo. Se não apresentar, fake news, é isso? Eu vou retomar um pensamento do Augusto aqui, que ele diz com muita frequência sobre momentos em que o Supremo poderia recuar do que não é ativismo, eu já chamo de intervencionismo constitucional hoje, né? Porque ele muda o entendimento da Constituição. Ativismo é só tomar para si todas as decisões, como ele também faz. Mas se o ministro tivesse, nesse momento, a decisão de sair do caso, de entender como suspeito, seria mais uma chance de ouro de o Supremo voltar ao seu papel constitucional. Ou pelo menos caminhar no sentido de, se de novo esticar a corda, bom, aí a gente começa a perder qualquer uma das esperanças.